interessante o debate. A segunda declaração, né, de fé, dentro das declarações, dos 13 princípios de Maimônides. Esse é o segundo princípio. Semana passada nós falamos do primeiro princípio e hoje nós vamos falar um bocadinho do segundo princípio. E na semana que vem nós vamos falar do terceiro princípio. É extenso o assunto? Sim. Mas por ser extenso, justamente por ser extenso, é que nós falamos de um por um, em vez de nós falarmos todos os 13 princípios de fé. Vamos falar um por um, porque é um assunto extenso, vamos tirar dúvidas, vamos trabalhar um bocadinho a nossa inteligência em cima disso. Nem todos estão dentro do mesmo nível de desenvolvimento, de conhecimento, e nós damos graças ao Eterno porque vocês estão aqui com uma boa vontade. Os outros também tem alguns que estão atrasados aqui, mas vão estar chegando devagarinho. E nós vamos conversar um tiquinho. Ana Lúcia está com a gente já, graças a Deus, aí, lidando conosco em Belo Horizonte. O Henrique, de vez em quando nós estamos também trabalhando, conversando com o Henrique. O Henrique também está se moldando, graças a Deus. A Ana Maria dos Anjos também. Então, eu quero fazer só uma recapitulação, aproveitar que o pessoal está devagarinho, fazer uma recapitulação do que nós vimos semana passada. Só fazer uma recapitulação, tá? Para poder nós começarmos a introduzir o assunto, que é uma hora só, é muito pouco tempo, nós já estamos aqui, já iniciamos há 14 minutos, mas vamos dar seguimento a si mesmo, né? Eu falei na semana passada, falando dos princípios de fé, a declaração feita por Moshe Ben Maimon, que é Maimônides, né? Os princípios de fé. Então comecei falando sobre o que é fé e o que não é fé, né? E nós começamos a estabelecer algumas premissas quando nós começamos a falar do primeiro princípio de fé, e que Maimônides descreveu, já existe já há mais de 3.000 anos. E aqui chega no Newton Moraes, seja muito bem-vindo, Newton. Meu sistema aqui está judiando de mim. Obrigado. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Meu sistema está lento. Mas, bom, vamos caminhando aqui, né? Então, semana passada nós falamos do primeiro princípio de fé. E se alguém negar qualquer preceito ou conceito da Torá, é como se estivesse negando a própria Torá, né? A própria unidade da Torá. Porque a Torá é uma só essência. Se uma pessoa desconhece algum dos princípios da Torá, ele simplesmente está considerando, ele vai ser considerado o ignorante da Torá. Mas se alguém é ignorante em um dos 13 princípios de fé que foram descritos por Maimônides, ele deixou de conhecer o que é o judaísmo, ok? Que é o monoteísmo. Ao formular os 13 princípios, Maimônides percorreu a literatura. Está entrando mais alguém aqui, o professor João. Seja bem-vindo, professor João também. Então, essa pessoa, quando ele formulou, ele passeou por toda a literatura judaica, toda a literatura sagrada, estabelecendo os princípios, principais pontos de afirmação da crença do monoteísmo. Seja bem-vindo, professor João. Coisa boa ter o senhor conosco também. E a revelação de Moisés no Monte Sinai, que é o líder do povo israelita, né? A maioria das pessoas chamam os israelitas de judeus. Mas eu queria que vocês entendessem também uma outra premissa.
Judeu é da tribo de Judá. Então eles são hebreus e israelitas, porque mesmo o judeu, ele é um israelita. A Judá especifica a tribo. Então se generalizou. É interessante eu entrar nesse assunto. Por que é interessante eu entrar nesse assunto? Porque o assunto de hoje tem muito a ver com generalização. Tá? Tem muito a ver com generalização. E semana passada, nós falamos do primeiro princípio, que é creio com fé completa, que Deus é o Criador de todas as criaturas, que dirige, só Ele fez, faz e fará tudo. Foi o que nós declaramos semana passada. Nós trabalhamos isso aqui semana passada, eu fiz até um discurso longo. Na hora que estava o debate ficando interessante, o horário do meeting acabou, né? Bom, hoje eu vou fazer o quê? Hoje o que eu vou fazer é me prender mais ao que eu escrevi, tá? Para nós trabalharmos inicialmente isso, e cada um de vocês dá uma impressão, tá? Daquilo que vocês vieram a entender. Por que eu coloquei aqui os 13 princípios de fé? O Benoa, o monoteísta, ele não está preso nas regras judaicas. Nós buscamos no judaísmo o conhecimento básico que nos foi negado, nós ocidentais, nos foi negado durante mais de 1000 anos, né? 2000 e tantos anos. Nós tivemos negado o nosso direito de conhecer mais profundamente a Torá, as escrituras no original. Por quê? Porque as escrituras que nós temos hoje, as escrituras que o ocidental tem hoje, não nós, porque nós já temos a Torá, nós já temos o Midrash, o Mishneh, Torá, o Mishnah, o Talmud, as várias literaturas, nós já temos acesso a eles. E hoje de passearmos em vários escritos. Então, mas nos foi negado. E existe um problema muito sério. Nós temos aqui 2 professores, o professor João e o professor Newton. O professor Newton é um linguista, Baruch Hashem. O professor João, eu não sei qual a cátedra dele não, professor João, mas tudo bem. Nosso povo, ele está muito mal preparado para fazer para ter a compreensão daquilo que está lendo. A interpretação do texto, a interpretação textual, é um pecado grave que o nosso país enfrenta. Muitas vezes as pessoas leem um texto e acabam não compreendendo o texto que foi lido, não conseguem chegar a uma compreensão. E isso fez com que as escrituras, agora com essa liberdade toda que nós temos de vasculharmos vários alfarrábios, nós encontramos pessoas que interpretam ao seu bel prazer, deixando de respeitar as regras básicas. Eu não digo nem da teologia geral, da teologia judaica, mas as regras básicas da língua máter e do próprio hebraico, respeitar algumas regras de semântica, de entendimento, né, de como é a língua hebraica. Inclusive o professor Newton ele me fala muito, desculpa te citar de novo, professor Newton, ele me fala muito o seguinte: eu, antes de discutir o hebraico, eu quero aprender bastante o hebraico. Ele nesse sentido, eu concordo em gênero, número e grau com o Newton, porque
principalmente o hebraico. Porque o hebraico não tem vogal. O hebraico é uma língua que não tem vogal. As vogais foram inseridas pelos masoretas, né? E bem depois a língua já está bem desenvolvida, né? Não foi no princípio da criação da língua que foram colocados vogais, como é o nosso caso da nossa língua. A nossa língua é silábica, né? É isso mesmo, o professor Nil depois me corrija depois. Nós silabamos, nós pronunciamos uma vogal e raramente nós temos uma vogal sem consoante. Raramente, muito raro. É o NH, é o RR, e poucas, são muito poucas, SC e etc. São muito poucas que nós temos. Mas no hebraico é o contrário. O hebraico não tinha vogais até 2000 e poucos anos atrás. Não tinha vogais. Elas foram colocadas pelos masoretas. E eles colocaram, são chamados sinais masoréticos, para que a língua, além de não se perder, as pessoas que viessem começar a entender a linguagem e as próprias escrituras, tivessem uma noção do que é que estava sendo colocado ali na escrita. Porque os grandes conhecedores da língua hebraica eram, ou seja bem-vinda. Muito obrigado a você estar aqui presente. E os grandes conhecedores eram os rabinos, os escribas, e mesmo alguns rabinos, na sua humildade, na sua falta de recurso, eles eram pouco alfabetizados. É diferente, né? O alfabeto, o alfabeto, nosso caso é alfabetizado, no caso dele é alfabetizado, porque o rabino tem que ler a Torá, mas as grandes interpretações vieram de mentes já brilhantes que se dedicaram, se derramaram no estudo de maneira profunda. É por isso que hoje nós começamos a ter uma série de confusões. Algumas pessoas acreditam que o movimento Benoa é uma religião e não é religião, ok? O movimento Benoa não é religião, é um movimento onde nós juntamos os monoteístas, okay? Estudamos as 7 leis, entendemos as 7 leis e, tendo em vista que é a melhor explicação da origem, a melhor forma de entender as 7 leis é pelo judaísmo, nós acompanhamos o judaísmo. Nós temos o nosso Rav, que vai supervisionar, vai orientar, vai nortear. Eu estudo o judaísmo há 20 e tantos anos já. Não sei grandes coisas. Claro que não. Óbvio que não. É óbvio que não. É uma cultura diferente. Ok? É cultura. Eu, apesar de terem os tataravós, bisavós, tataravós, estar ligados ao judaísmo, eu fui criado totalmente ocidental. Tá? Todos nós. Nosso pensamento é ocidental, nossa forma de ver, de entender, de compreender o mundo, de compreender as coisas à nossa volta, é todo ocidental. Não é um pensamento oriental, pensamento judaico, da cultura judaica. Então é uma coisa nova, é uma cultura nova. E pelo que nós sabemos, tudo isso que está em volta de nós tem a ver com o judaísmo. Nós temos aí nossos
nossos instrutores, orientadores, e até mesmo a religião antiga que nós tínhamos, ela tinha uma origem, tinha um azimuth, um direcionamento dentro do judaísmo. E foi negado, porque ela foi transformada em um latinismo, em uma cultura, foi helenizado, latinizado. Os romanos, os gregos, transformaram, usando aquilo que fosse de bem proveito, politicamente, para dominação. Para os gregos, principalmente, eles helenizavam, se chama helenização, era o quê? Era o método que os gregos tinham de fazer com que os povos conquistados militarmente absorvessem a cultura grega. Os romanos eram mais agressivos, mas também tinham uma certa dinâmica nesse sentido. Então nós acabamos absorvendo tudo quanto é coisa que não tem realmente a ver com a fé original. Mesmo a religião cristã, não vou falar mal de religião nenhuma, eu só estou citando a título de exemplo, a religião cristã, ela foi completamente modificada, helenizada e latinizada. Então, a parte, nós não vamos fazer uma referência a essa condição cultural, de forma nenhuma. Mas nós vamos discutir aqui, então, vamos trabalhar um bocadinho agora, a segunda declaração, né? O princípio de fé, segundo princípio de fé de Maimônides. E eu estou abrindo a mente de vocês para vocês entenderem que essa discussão que eu vou trabalhar com vocês aqui é uma premissa para nós raciocinarmos. Porque diz assim a premissa, diz assim o princípio de fé, declarado por Maimônides. Creio com fé completa que o Criador é único. Não há unicidade igual à dele. Só ele é nosso Deus. Sempre existiu, existe e existirá. Essa é a premissa, a segunda premissa dos princípios de fé. Então, eu queria, antes de mais nada, trabalhar com unicidade. Nós vamos ter que entender um bocadinho. A declaração desse princípio, ela carece de ser debatida com atenção. Ela carece de ser debatida com atenção, não por duvidarmos desse princípio de fé. Deus nos livre. E sim, porque muitas vezes nossas atitudes e palavras caminham sobre um fio de navalha e quase vão esbarrar numa blasfêmia. E eu vou explicar a vocês por quê. Eu vou trabalhar isso com vocês aqui agora. Se não, vejamos a forma de compreensão da unicidade. Ok? Vamos trabalhar a unicidade. Nós entendemos a unicidade de Deus, não a unidade. É diferente. Uma coisa é diferente da outra, e sim a unicidade. E o que é a unicidade? Nós vamos recorrer, então, para dicionário. Eu escolhi 2 dicionários, tem uma descrição, eu acho que quase todos eles, né, vão ter essa mesma descrição. Unicidade é um substantivo feminino, é uma qualidade ou estado de ser único. Isso é unicidade. Por isso o judeu declara unicidade. É um estado de singularidade. Ok? É uma singularidade. A etimologia, eu não sei se eu vou estar certo, aqui é que os 2 professores que vão me corrigir, a etimologia, que é a origem da palavra, unicidade, tem 2, eu coloquei 2
porque eu vim dois dicionários, a forma a ser colocada de maneira diferente. Eu tenho que apresentar isso. Numa, a etimologia está único mais idade. Já no outro dicionário está único mais i mais idade. Bom, não sei se os dois são certos ou se tem algum certo ou errado. Mas a unicidade é a qualidade ou estado de ser único. É uma singularidade. Sem sentir, nós elencamos, nós elegemos para Deus atributos materiais. Ou seja, nós materializamos. Deixa eu ver aqui. Aqui, cadê? Só um instantinho. Só um instantinho que a gente volta aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, está entrando agora. Vai pedir aqui. Pronto. Configurou, pediu para entrar. Pronto. Está aqui. Beleza. Sem querer, nós atribuímos a Deus atributos materiais. Nós apresentamos a Deus atributos materiais. Nós qualificamos Deus com atributos materiais. Nós materializamos o imaterial. Quantas vezes que nós atribuímos ao Eterno, bendito seja, sentimentos, atributos físicos, limitações imagináveis aos seres finitos. E isso é daí que surgiu a idolatria. Pois as pessoas diziam, vejam a mão de Deus. O que atribuímos a Deus é materialidade limitada. Nós estamos materializando o imaterial. Quando nós dissemos assim, Deus é amor. Quando nós dissemos que Deus é amor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atribuindo a Ele uma limitação humana, uma limitação uma limitação física, humana. Porque se Deus é amor, então nós estaríamos negando que Deus criou o bem e o mal. E Ele declarou que Ele criou o bem e o mal. Então como é que nós podemos atribuir a Ele, a Deus é só amor? Então nós estamos atribuindo uma limitação humana. Deus está acima do sentimento. Deus está, quando nós dizemos assim, porque Deus é eterno, nós temos limitação. Por quê? Porque por Ele ser eterno, existe uma limitação. Deus está acima de eternidade, porque Ele criou o conceito de eternidade. Então Ele está acima disso. Quando nós dizemos, a mão de Deus está sobre a minha vida, nós estamos atribuindo materialidade a Deus. Então quer dizer que a mão de Deus está só ali? Ah não, a mão de Deus está em todo lugar. Quantas mãos Ele tem? Então nós estamos atribuindo materialidade, isso é impossível. Ele está em todos os lugares. Aliás, é o contrário. Eu costumo usar o conceito matemático. Tudo está contido em Deus. Tudo está contido em Deus. Deus não existe, não é a parte. Nós não estamos à parte de Deus. Nós estamos contidos em Deus. Deus está dentro das minhas células, Deus está dentro do meu cérebro, Deus está no copo. Deus está no chapéu. Porque tudo está contido em Deus. Nós não podemos limitar, não tem como limitar a Deus. Então, há algumas religiões, o que elas tentam fazer? Elas tentam dividir Deus. Elas tentam dividir Deus. E isso é atribuir materialidade. É uma idolatria. É uma blasfêmia
blasfêmia. Por que é uma blasfêmia? Porque nós dividimos Deus. Ah, o Deus Espírito não sei do quê. Como assim? Você divide Deus, você tira um pedaço de Deus. Eu vou tirar um pedaço de Deus. Não existe isso. O que nós podemos entender na imanência, o que nós podemos entender num conceito metafísico, é que Deus, por ser tudo, por Deus ser tudo, um todo, o que ele fez? Ele fez um tzimtzum, ou seja, ele criou em si, ele fez em si, ele abriu em si um espaço necessário para a criação. Nem abrir espaço. Isso é uma forma só para a gente compreender. Isso é só um termo filosófico, só para a gente compreender que para gerar a existência, a determinação de Deus era que nós entenderíamos Deus quando ele viesse a se tornar compreensível para a limitação. O ilimitado ser entendido pelo o ilimitado ser entendido pelo limitado. Então, nós chamamos de contração. Foram feitas o tzimtzum, as contrações, para que essas contrações chegarem ao nosso entendimento. Se você parar para poder imaginar Deus, o seu esplendor, a sua mente não alcança, porque só que você compreender o universo, eu cheguei a tocar nisso semana passada, um pedacinho, nós olharmos aqui, nós estamos no terceiro planeta do sistema solar. Ele é o quinto planeta em tamanho. Ele é menor que Marte. É quinto planeta em tamanho. Quinto planeta em tamanho. Bom, só para vocês entenderem um bocadinho sobre a grandeza de Deus. Ele é o quinto planeta em tamanho. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Bom, então vocês estão vendo aqui, o Sol é 1000 vezes maior do que a Terra. 1000 vezes, gente. É uma bolotinha e uma coisa imensa. E isso seria a Terra desse tamanhozinho. E o Sol não é a maior estrela, é uma estrela de quinta grandeza, uma das menores que tem. Existem estrelas que são 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Então, vai diminuindo o nosso tamanho. Se nós éramos até então uma coisinha de nada diante do Sol, que é 1000 vezes, imagina então, nesse que é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Menor que um grão. E aí, vamos avançar mais. Porque essa estrela faz parte de uma galáxia que tem 300 milhões de estrelas nessa galáxia, chamada Via Láctea. Diminuímos mais ainda, tá? Ficamos menor ainda. Agora vocês querem ver uma coisa maior ainda? A nossa galáxia não é a maior galáxia. São bilhões de galáxias. Vocês estão entendendo o que é a dimensão da grandeza de Deus? E tudo isso que nós entendemos de grandeza é nada diante do eterno. Agora, o mais assustador não é isso, não. Nós estamos falando do macro sistema. Então, nós os que estamos aqui no planetinha pititinho, nós também somos feitos de átomos. Átomos de carbono,
nitrogênio, hidrogênio, selênio, etc. e tal, somos compostos de átomos. E o átomo não é a menor matéria que existe, como se acreditava quando eu estava aprendendo ciência, lá quando eu era menininho, molequinho pequenininho. Que era pequenininho, ainda sou, né? Eu só não sou mais moleque. Tá? É meio moleque, mas ainda não é. Mas o átomo não é. São coisas menores ainda. E presta atenção. Para nós conseguirmos ver um átomo, nós precisamos de um microscópio que veja mais de 10.000 vezes, 10.000 vezes o tamanho. Mais de 10.000 vezes o tamanho. E nós ainda temos que arranjar um microscópio mais potente ainda para ver o interior do átomo. Prótons, nêutrons, elétrons, neutrinos, e vamos por aí afora, vai diminuindo mais ainda. É o microcosmos. Prestem bastante atenção numa coisa. Deus controla tudo isso. A compreensão que Deus quer que nós alcancemos é que tudo isso está dentro do eterno. Está contido no eterno. Então, quando as pessoas tentam tirar um pedaço de Deus e dizer isso aqui é o Deus X, o Deus Y e o Deus H. Dividir Deus. É tudo um só, tá? Mas é 3. O que você está fazendo? Você está quebrando a unicidade. Ou seja, você está materializando Deus. Você está tentando fazer com que Deus alcance a sua materialidade, a minha materialidade. É por isso que nós dizemos que Ele é, nós declaramos a unicidade de Deus. Deus é um ser indivisível. Ele é a singularidade. É o estado de ser único. É um estado não tem como você dividir o indivisível. Você não consegue, nós não conseguimos, porque nós tiramos, por exemplo, um copo de água de dentro de uma lagoa e você diz assim, bom, aqui agora é o meu copo d'água, porque eu tirei da água. Mas em Deus não tem como você tirar partes. Não tem como você tirar partes. É como se você estivesse dentro d'água, aí fica melhor uma comparação, você está dentro da água, e aí dentro da água você tira um copo d'água dentro da água e diz, pronto, essa água aqui é diferente da água que está aqui em volta dela, está tudo dentro da água, mas a água é diferente da água que está fora da água. Entenderam? Dá para entender uma coisa dessa? Ou seja, não tem como você dividir. É declarada a unicidade. Maimônides era um filósofo, ele era médico, filósofo, ele era cientista, são vários. Eu tenho um site, nesse site nós colocamos ali os sábios de Torá. Tá? É o Terra Nostra Game, é um site que eu coloco ali dentro do meu site, terranovagames.wordpress.com, aonde eu coloco ali os vários estudos que eu faço e etc e tal. Então, veja bem, o fato de os hebreus israelitas acreditarem num único Deus supremo, tal como foi ordenado por Deus no Monte Sinai, quer dizer, as 10 palavras, né, que foram ditas por Deus no Sinai, assim torna-se a crença num Deus único, um ser criador invisível, eterno, cuja imagem é meramente espiritual.
não tem como você colocar uma figura, uma imagem, expressar. Se nós não conseguimos expressar a figura nem do vento, quanto mais de Deus, não nega a razão, devido a que no pensamento judaico, razão e fé não são contrários, mas antes são complementares, tal como o dia e a noite, uma coisa complementa a outra, o homem e a mulher, uma coisa complementa a outra, um é complemento do outro, eles se completam. Nesse sentido, nós podemos começar a compreender o caminho do monoteísmo a partir desses ensinamentos toraicos, um caminho do monoteísmo através do judaísmo. Porque se você for seguir um caminho em separado, um pensamento autônomo do entendimento mais lógico, que é o pensamento judeu, para se definir Deus na metafísica, você vai cair em diversos tipos de armadilha que a sua própria mente coloca você. Nós vamos fazer uma definição de Deus. Quando você começa a fazer uma definição de Deus, você começa errando. Porque a primeira coisa que você vai procurar é a comparação física. Você não vai procurar uma comparação fora do mundo físico. Você compreende o mundo físico. É o que nós compreendemos, é o que nós entendemos. É por isso que eu busquei fazer uma comparação aqui, uma comparação até estapafúrdia, mostrando a grandeza ou singularidade dentro daquilo que nós compreendemos no mundo material, para nós fazermos só uma metáfora, uma analogia daquilo que é Deus. E Deus falou. Olha, quando nós falamos que Deus falou, veja bem, isso é uma atribuição física. Isso é uma atribuição física. Então Deus determinou que houvesse uma manifestação de voz para que as pessoas ouvissem um pronunciamento do Eterno. E não são coisas que se repetem por várias e várias vezes. E sim, coisas que estão ali preeminentes. Então, isso é a unicidade do Eterno. Ok? Isso é a unicidade. E vamos ver se tem mais alguma dúvida, alguma coisa. Eu vou franquear a palavra, só uns 2 minutinhos para cada um, para nós conseguirmos hoje todo mundo falar, porque outro dia tinha muita gente aqui no Instagram, o pessoal não vai, a não ser que escreva e a gente lê, mas eu gostaria de franquear a palavra para vocês, saber se ficou alguma dúvida, se foi muito filosófico e se eu posso explicar mais a miúde a unicidade da Eterno. A palavra está franqueada a todos vocês, a cada um de vocês, para que nós possamos, assim, dar aqui uma inteligência à nossa aula de hoje. Alguém, Newton, professor João, Penha, Ana Lúcia, Ana Maria, o emissário Henrique, que está aí também. Pois não, pode dizer? Então, como se Deus não é, se não há comparação para determinar. Sim. O tamanho é tão tudo. Se ele é tudo, ele fez tudo. Envolve tudo só nele. Ele é o. Isso. Ele é. Isso. Quer dizer, não tem nem único. Isso. Ele é. Ele é. Nós estamos contidos nele. É isso. Agora, como que nós, leigos, podemos nos expressar para não errar?
Bom, o mínimo que nós fazemos, nós, inclusive até o nome do Eterno, nós não dizemos, não pronunciamos o nome do Eterno, nós falamos Hashem, o nome, né? E nós falamos de o Eterno, é onde a nossa razão alcança. É o Eterno. A nossa razão alcança até aí. Acima, não existe palavra que descreva. Então nós nos limitamos a dizer o Eterno com todo respeito e assim mesmo com receio de nós estarmos errando. Porque qualquer atributo que nós dermos a Deus está errado. Qualquer coisa que nós atribuímos a Deus está errado. Está sendo limitado. Isso. Limita aquele que é ilimitado. Exatamente. A Ana Lúcia Costa agora. Você, por gentileza, obrigado. Ana Lúcia, agora é você, Ana Lúcia. Pode estar franqueada a palavra para ti, querida. Pode falar. Ok. Eu vou tentar ser rápida no que eu vou falar por causa do tempo e de outras pessoas também. Uhum. Assim, eu tenho mais ou menos agora no dia do Shavuot, eu fiz 5 anos que eu estudo judaísmo, né? Uhum. Eu fui cristã, fui missionária, assim, cheguei até o grau de pastora na época, mas graças a Deus não dei continuidade e tenho uma grande experiência para contar a respeito, né, do que eu vivi. Uhum. Até hoje, eu tento assim me enquadrar, porque a minha alma, eu sinto que ela não é uma alma nova, ela é uma alma muito antiga. Uhum. E assim, ela tem uma conexão muito grande com o misticismo, né, com a Cabala. Uhum. E quando eu comecei a estudar o judaísmo, eu entrei para um grupo, né, um Bnei Noah, uma comunidade Bnei Noah, e ali eu fiquei por mais ou menos uns 3 anos. E 3 anos e pouco. E hoje eu, né, fico em casa, tem uns grupos que estavam junto comigo já há muito mais tempo, pessoas, e elas também saíram, e a gente às vezes se reúne já justamente por consequência de situações de opiniões, né? São monoteístas, né? Eu também, graças a Deus, bendito seja Deus. Só que assim, quando eu tive uma limitação, assim, as pessoas que saem do cristianismo, elas, por mais tempo que elas ficam, até tirar as clipotes, né, os costumes, demora. Não é da noite para o dia, porque nós não nascemos judeus, numa família judia, né? Podemos ter uma descendência, mas o nosso costume, desde que saiu do ventre da mãe, é um costume, né, é uma mistura que houve. Então, o que acontece? Eu tenho um amigo meu que ele ficou com raiva de mim porque ele fez questão de insistir que eu estava formando uma nova religião. Eu falei para ele, olha, eu jamais faria isso na minha vida. Por quê? Porque da onde eu saí, da idolatria, eu não quero criar uma religião. Mas eu me denomino como estudante da Torá, né, como monoteísta, até como é que fala assim, até minha alma encontrar o caminho de retorno que eu já estou retornando, né? Da onde eu vim, que é do estágio da onde Adão e Eva estavam, né? Então, eu falo, eu não soube nem não, ele ficou com raiva, não falou mais comigo. Então a atitude dele foi igual dos cristãos, que vários cristãos deixaram de falar comigo porque eu saí do judaísmo. Então, assim, você não tem nome, né? O seu nome, mas você dizer que você é servo de Kadosh para o culto, você está servindo a ele, que você está retornando, eu acho que seria a minha concepção de visão mais lógica. Isso. Então, assim, há pouco tempo atrás, eu estudo com uma pessoa que ele é um homem assim. Pensa numa pessoa de grau de nível espiritual, ele deve ter mais ou menos o mesmo tanto de anos que você tem no judaísmo, você tem, né? É um homem assim que tudo que ele fala conecta com a minha alma.
Então, assim, eu ainda não posso me dominar quem eu sou, porque eu não fiz ainda nem a árvore genealógica, né? Eu tenho mais ou menos uma cisma de alguma coisa, mas eu não tive condições para ver isso tudo. E sei que eu estou fazendo um retorno de quê? Do estágio da onde eu vim, que era Adão e Havá, da onde, né, nós nos contaminamos, herdamos deles isso. Então a gente tem que retornar a esse estágio. Então, como é que eu posso te dizer? Assim, eu não consigo me denominar isso. Eu tive situações que eu quase cheguei na depressão, devidamente a muita pressão, né? Uma coisa que já podia, depois já não podia mais. Você não pode isso, você não pode aquilo. Cuidado com isso. Eu me senti como se eu estivesse pisando num terreno cheio de pirâmides que eu não sabia onde eu iria pisar. Eu fiquei mal. Bendito seja Deus que um cabalista me deu um salmo. Eu não comia, eu não saía de cima da cama. Eu não sabia que eu estava com depressão. Eu estou com 65 anos de idade, nem no cristianismo eu tive depressão na minha vida. Então foi muita coisa, muita luta, mas eu fiz que nem fez o profeta Isaías, que quando Deus falou com ele que era para ele mergulhar, né, e não ter medo. E eu comecei a mergulhar. Todo mundo, né, ficou preocupado de eu estar na cabala, estudando a cabala para transformar ela naquilo que eu quero, né? Mas assim, para mim poder estudar o princípio das coisas, da onde eu vim, e eu encontrei uma chave. Aliás, um portal, só que eu encontrei um portal no livro de Gênesis, e eu não conseguia sair. Eu sabia que eu estava ali, mas eu não tinha chave para acessar ainda. E eu estou quase chegando ali para saber quem eu sou. Então, o que eu quero dizer agora para terminar, assim, sobre isso, assim, eu quero continuar estudando, né? Mas eu não me denomino Binenô. Espero que ninguém fique chateado. Não. Nem deixe falar comigo. Ninguém fica chateado. Assim, eu procuro estudar com todos, né? E ter muito cuidado realmente com quem, com quem eu estou conversando, no sentido de judeus, né? Pessoas que vão para a Cabala, são pessoas que buscam fartura, dinheiro, nada disso. Eu só quero ter contato, recordar aonde saí, para onde eu vou. Tá certo. Professor João, por favor, vamos franquear sua palavra aqui também, professor. Professor João. Alô? Professor João. Alô? Oi. Obrigado. Não, só um comentário breve. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Sim, ouvi. Tá, não, é só um comentário. Eu gostei da definição da singularidade. Achei diferente, achei muito interessante. É só um comentário que eu gostei da definição como singularidade. Eu nunca tinha ouvido essa definição, não. A gente busca colocar isso. Agora, se preocupem não. O que a Ana falou aqui, inclusive o Henrique também já expressou dessa mesma maneira, né? Ele já expressou isso mesmo também, essa dificuldade de deixar os hábitos antigos. O que é ser um Bnei Noach? Filho de Noé. Isso é ser Bnei Noach. Filho de Noé. Filha de Noé. Bat Noach. Ben Noach, filho de Noé. Bat Noach, filha de Noé. Não é religião. Não existe uma doutrina. Não existe doutrina. Ok? Nós estudamos Torá. Nós estudamos as 7 leis. Nós estudamos os conceitos. Como eu estou passando para vocês, esses 13 princípios de fé. Então, a semana que vem, nós vamos continuar dividindo um pouco mais, entendendo um pouco mais profundamente, que é o terceiro princípio. Nós vamos aprofundar um pouco mais nisso semana que vem.
Eu quero agradecer a vocês, esperando, que são só 10 minutinhos, vocês aqui eu já estou despedindo para poder abençoar cada um de vocês, para que vocês tenham paz completa, felicidade completa, saúde completa. E eu vou franquear a palavra de novo aí. Nilton, tem alguma coisa a falar? Henrique? Pode falar, Henrique. Fique à vontade. Shalom. Shalom? Não tem nada a falar. Ok. Sou ouvinte. Ok. Pode... Vitória a todos, obrigado, Moré, André, pela paciência comigo. Realmente, eu estou engatinhando ainda. O Todo-Poderoso está provendo, né, o crescimento na graça e no conhecimento, e vamos que vamos, né? Obrigado pela paciência. Vitória a todos. Shalom. Ok. Ana Maria dos Anjos. A Penha já falou, a Ana Costa já falou. Aqui também o pessoal está comentando aqui, eu vou responder os comentários ali também. O tempo é exíguo, né? Aqui no Instagram também tem comentários, eu vou responder os comentários também aqui do Instagram. Ok? Ô, André, Sim. era um assunto engraçado, um assunto que eu queria mesmo falar sobre isso. Sim. E vai ser bom dar continuidade, porque passo a passo a gente vai compreendendo melhor, né? Isso. Vamos chegar lá. A semana que vem é o terceiro princípio de fé. Eu vou publicar e colocar para vocês o terceiro princípio de fé. E vamos vamos tentar reduzir um pouco mais ainda o tempo de minha fala, para vocês participarem mais, para todo mundo ter um pouco mais de entendimento. Ana dos Anjos, antes de encerrar, Ana, você tem alguma coisa a falar, Ana Maria dos Anjos? Não, E Ana. a Ana falou, Sim. outra Ana falou, eu achei até interessante. Eu também tenho muita dificuldade de ser uma beidoa, porque ainda tem muitas coisas do passado que se revive ainda até hoje. E a gente tenta lutar para não, mas acontece no dia a dia. Você acaba caindo na mesma situação que você está batalhando para poder sair dela. A vantagem, pessoal, é que vocês têm que só estudar a Torá, não se preocupar com doutrina. Isso não é doutrina, isso não é religião. Nós estudamos Torá. Nós vemos, e isso é o que importa para nós, conhecemos as 7 leis, que são leis morais, mas foram dadas por Deus. E é muito simples. Você ser judeu, você teria 613 mandamentos. São 289 mandamentos, proibições, e 365 mandamentos. Mandamento é diferente de proibição. Proibição é um mandamento negativo, o não fazer. E o mandamento é você fazer. Então eles têm muito. E nós só temos 7. Nós temos um mandamento. Temos 6 proibições e um mandamento. Tá? É bem diferente. Então não tem prisão com dogma, com religião. Não, nós estudamos Torá e buscamos esse entendimento. É claro que estou sendo balizado por um rabino, porque eu não vou falar sem propriedade, eu não vou falar da minha própria cabeça, eu não vou estudar sem estar balizado, sem estar calçado, sem ter pesquisado, sem ter passado pelo rabino, dizer, rabino, aqui, como é que é? O que o senhor acha disso aqui? Eu faço dentro de uma consciência, sabendo que é tudo aquilo que eu disser, foi escrito, está sendo escrito, e eu vou prestar conta de cada vírgula que eu estou dizendo. Então, com muita consciência, com muito carinho. Eu quero desejar a vocês paz completa, falta só 3 minutinhos. Vou desejar a vocês paz completa, felicidade completa, prosperidade completa, e nós vamos nos encontrar no Kabbalah Shabbat na sexta-feira. Participem conosco do Kabbalah Shabbat, será um prazer ter vocês no Kabbalah Shabbat. Claro que não é meeting,
né? Porque aí eu vou estar no Instagram, vou estar no YouTube e vou tentar fazer também pelo Facebook também, ok? Vamos tentar fazer pelo Facebook. Se puderem vir presente na Beit, eu agradeço. Se não puderem vir presente na Beit, continue assistindo a gente aí, né? E eu fico muito feliz com cada um de vocês. Henrique quer falar mais uma outra coisinha de encerrar? Henrique, por favor, fique à vontade. Shalom, Moré, André, obrigado pela oportunidade. Tô muito feliz de estar com vocês em crescimento aí no conhecimento, né? É isso aí. Shalom, Erev Tov a todos. Shalom, então. Erev Tov, muito obrigado. Até breve. E obrigado, Ana. Sim, eu espero você sim. A próxima vez que você vier a BH, nós estamos esperando você aqui na Beit. Tá bom? Um abraço muito grande a todos vocês. A vocês que estão aqui conosco no Instagram. Pois não, Ana? Na sexta-feira eu acho que não vai dar para participar do Shabbat, não, porque, como eu te falei, eu estou no hospital com a minha patroa. Sim. Mas basta você assistir. Mas assista pelo Instagram, assista pelo YouTube. Isso já vai ajudar muito, tá? Já dá alguma coisa assim para a gente continuar sendo estimulado. Está quase no fim, está anunciando aqui, está quase no fim. Vocês que estão conosco no Instagram, muito obrigado por estarem conosco no Instagram. Vocês que estão conosco aqui no Meeting, muito obrigado. Vocês que estão conosco no YouTube, muito obrigado. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês com paz completa, felicidade completa, saúde completa e que o Eterno possa fazer prosperar. Muito obrigado. Até logo para todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco aqui e até sexta-feira. Um abraço.